Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR desta sexta-feira, dia 6 de dezembro. E você acompanha o Agricultura BR pelas parabólicas em todo o país. É o canal do Boi, sempre presente com o produtor rural brasileiro. Nas parabólicas, também TVs por assinatura, em especial na NET e na TV Claro, pelo canal 190. Você também pode acompanhar aí pelo seu smartphone, seu computador, através do YouTube, do Facebook e do nosso portal sba1.com. E a partir de agora, sinal aberto em todo o Mato Grosso do Sul pela TV Imaculada Conceição, que está linkada ao canal do Boi, ao Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos. E essa edição do Agricultura BR traz para você destaques importantes para a pecuária brasileira. Hoje nós vamos falar de arroba, também de quem tem aproveitado os melhores negócios e também confinamento. Eu conversei com o presidente da Assocom, que colocou o entendimento dele sobre as questões que vêm ocorrendo no país e também as expectativas para o próximo ano. Foram alguns dos assuntos que foram tratados por ele aqui, o Maurício Veloso, no Agricultura BR, vai tratar nesta edição. Um outro assunto também importante que você acompanha no Agricultura BR é em relação às estimativas da FC Stone para a produção de milho e também de soja. Nós vamos ter a participação de Ana Luísa Lodge, que participa em entrevista exclusiva com Walter Pulga Júnior, falando a respeito do mercado de grãos. A Agricultura BR vai trazer para você nessa edição informações também que você acompanha a respeito dos mercados. Nós temos hoje a confirmação, olha o que eu vou falar, China vai suspender tarifas de soja e também de carne suína de alguns carregamentos vindos dos Estados Unidos. É isso mesmo, foi confirmado na nossa madrugada. China vai fazer alguma suspensão de tarifas. Isso deu uma mexida no mercado, apesar da crença continuar a mesma em relação a um acordo, ou melhor, desacordo, não vai ter acordo entre China e Estados Unidos, mas essa suspensão de tarifas mostra que os chineses estão precisando mesmo de soja e, claro, também ficar preparado para o ano novo chinês. Outros temas daqui, você sabe, mercado físico, mercado futuro, que você acompanha diariamente aqui na Agricultura BR. E olha, hoje um assunto muito importante. Isso porque a Embrapa, lá no estado do Mato Grosso, comprovou que uma variedade de sorgo que é utilizada na região nordeste do país, ela combate e elimina nematóide da soja. É isso mesmo. E essa variedade de sorgo, ela elimina a contaminação, né, ou aquela situação que nós temos em relação ao nematóide da soja. É um assunto que você vai conferir nesta edição do Agricultura BR. E vamos agora a algumas cotações de mercado. Você confere as primeiras cotações dessa edição do Agricultura BR. E o ano de 2019 deve encerrar com cerca de 3.570.000 animais confinados no Brasil. Um número um pouco maior do que aquele registrado no final do ano de 2018. E que poderia ser maior porque alguns pecuaristas que não conseguem aproveitar essa situação melhor de preços que nós estamos vendo agora no país, pelo menos já há alguns dias, algumas semanas, porque não tem gado terminado. Para falar sobre isso e também sobre as expectativas para o próximo ano, eu vou conversar com o Maurício Veloso, ele que é presidente da Assocom, fala a respeito de confinamento, fala também a respeito das expectativas para o primeiro semestre de 2020. Maurício, obrigado pela sua participação aqui no canal do Boi, um prazer falar contigo. Prazer todo meu. Tá certo. Ano de 2019 encerra com um pouco mais de animais confinados no país, né? Para quem tem e consegue negociar melhor esses animais, foi muito positivo. O Brasil poderia confinar mais? O que impede? Boa tarde, seja bem-vindo. Alô, muito prazer, obrigado pela oportunidade. A única coisa que impede um maior incremento na atividade de confinamento
é justamente o entendimento pelo pecuarista de que a intensificação em todo o processo da cria, da recria e da engorda do bovino, ela é favorável para ele, pecuarista, e é favorável para a indústria e é favorável para o consumidor. É um conjunto que absolutamente serve a todos, é exatamente aquele sistema de ganha-ganha. Então, esse entendimento do pecuarista, dele enxergar de forma diferente o desembolso maior proporcionado pela intensificação, não como um gasto, mas necessariamente como um investimento em que o retorno passa a ser, inclusive, mais rápido. Fundamental que ele mude essa visão, mude o conceito de pecuária e de pecuarista, e ele passe justamente a praticar uma pecuária de precisão nos moldes da agricultura. Veloso, você falou a respeito aí da agricultura, né, e a pecuária de precisão. Esse ano eu andei por algumas fazendas em Goiás e Mato Grosso do Sul e eu conheci alguns confinamentos de bom tamanho, grande tamanho até, mas feitos por agricultores, por produtores de soja e milho. E esse ano especificamente nós tivemos aí uma elevação para o preço dos componentes, a exportação é forte tanto para a soja quanto para o milho. O câmbio é muito favorável a exportar. Média de preço no Brasil é de R$ 40 por saca de 60 quilos de milho nos estados produtores. Hoje é possível pensar em confinamento economicamente viável sem estar tendo algum tipo de produção agrícola, Veloso? Olha, em 2016, você se recorda que o milho ele também explodiu. E lá atrás, a arroba era muito inferior do novo teto de arroba que nós temos hoje. Então, eu tive a oportunidade de presenciar confinamentos com milho comprado a R$ 50 a saca e a conta fechou. A questão é que você não vai conseguir fazer confinamento sem energia. Nós, brasileiros, ainda podemos nos dar ao luxo de utilizar, além do milho, o sorgo e o milheto. Os 3 grãos, eles conseguem suprir a necessidade energética do rebanho, não apenas do rebanho de corte, mas inclusive do de leite. E isso é muito importante que a gente tenha essas alternativas. Entretanto, é preciso que fique claro que os valores praticados por essa energia em 2020, ela será sensivelmente mais alta. Que ninguém acredite que vai conseguir comprar milho, ou sorgo, ou milheto, por preços tão reduzidos como já vimos nos anos anteriores. Da mesma forma que a régua da arroba subiu, o patamar hoje é outro, para não mais retroceder. Também a barra do milho, do sorgo, do milheto, também não vai retroceder. Agora, o grande problema não é o preço estar alto. O grande problema será que eu, mesmo tendo dinheiro, vou ter acesso a esse produto? Ou é melhor eu, de fato, aprender a lição de casa e utilizar as ferramentas de mercado futuro e me garantir desde já? Tá certo, Veloso. Veloso, você falou aí do mercado futuro, né? E o que eu quero falar também a respeito desse próximo semestre, primeiro semestre de 2020. Tem casos aqui, eu tenho conversado com pecuaristas no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, que travaram valores no começo do ano, né? Fizeram seus negócios, travaram valores para a arroba do boi, viram agora a arroba do boi ficar mais alto do que o preço que foi travado lá no começo do ano. Evidentemente, se ele definiu assim, é porque a margem conseguida, alcançada lá no começo do ano, era o suficiente. Para esses travamentos de mercado futuro, você acredita que ficam interessantes, mesmo com uma situação que a arroba pode ter essas ondas de ficar ainda mais elevada por conta do efeito China sobre a compra de carne bovina brasileira? Se você me der a oportunidade, eu gostaria de dizer o seguinte, que hoje a questão, primeiramente, não é uma questão de efeito China, mas de efeito Ásia. Quando nós falamos China, nós apequenamos a crise mundial por proteína vermelha, por proteína animal. Quando a gente fala em problema China,
nós estamos falando num problema de 1,5 bilhão de pessoas. E, na verdade, nós temos um problema chamado Ásia, com 4,4 bilhões de pessoas, e o problema é muito maior do que simplesmente China. E agora, ainda adicionado ao problema Europa, porque a peste suína ela já ingressou no continente europeu e ainda não sabemos o tamanho do estrago que ela fará no continente europeu, que também é um grande consumidor de carne suína, mas principalmente é um grande exportador de carne suína e pode dar, de fato, um apagão ainda muito maior do que estamos vivendo hoje. Então, o efeito da peste suína no mundo, ele ainda está menor do que deverá alcançar no decorrer de 2020. Esta é a primeira pontuação. A segunda é em relação, vamos dizer assim, aos valores que devemos praticar na arroba, e ele não apenas ele é seguro, como ele é altista. Quando você usa uma ferramenta como a trava, e o nome já está dizendo que ele absolutamente não tem o jogo de cintura. Isto é porque o pecuarista ele não está utilizando todas as ferramentas e todos os mecanismos que conferem a ele a maior segurança. Você tem como travar um preço mínimo, mas sem travar o preço máximo. E é essa questão, eu digo aqui que ele deve continuar procurando fazer as suas negociações de forma a garantir a máxima previsibilidade aos valores auferidos no futuro. Então, que todas as ferramentas sejam utilizadas. Você tem as ferramentas que permitem a você usufruir de altas e eles permitem você se proteger de baixas. Caso você esteja trabalhando não com arroba de boi, você não está vendendo, mas, por exemplo, você está comprando, seja soja, seja milho, então você usa as mesmas ferramentas, mas de forma contrária. Você compra o contrato em que você se protege da alta, mas você também fica disponível a utilizar, a usufruir de uma eventual baixa. Essas ferramentas, elas existem e podem e devem ser utilizadas em toda a sua complexidade. Tá certo. Para encerrar, Veloso, a expectativa do acompanhamento de mercado de milho, pegando dados aqui que o canal do Boi utiliza diariamente, de Datagro e também da FC Stone, a nossa expectativa aqui é um primeiro semestre em relação a valores para milho tão complicados quanto nós tivemos agora no segundo semestre de 2019. E com o atraso do cultivo da soja e, consequentemente, a colheita e depois o plantio da segunda safra, nós teremos ali uma situação de pelo menos 1 milhão de toneladas a menos sendo produzidas na segunda safra do próximo ano. Tendo em vista isso, e que milho puxa o preço do milheto e também do sorgo e outros produtos, como que o pecuarista que trabalha com confinamento, ele se posiciona neste cenário? Em primeiríssimo lugar, o pecuarista ele deve entender que ele precisa procurar intensificar todo o processo de produção a pasto que ele pode usufruir agora. Este é o momento de ele ganhar dinheiro. Este é o momento agora dele diluir o ágio que existe no bezerro, no garrote ou no boi magro. Então, ele deve utilizar as pastagens da melhor forma possível e usando toda a tecnologia disponível para agregar ao gado de abate, ao gado que ele precisa ganhar peso, ganhar carcaça. Ele tem que fazer essa aceleração agora, durante as águas, que é quando ele consegue o menor preço da arroba colocada. Este é o momento dele, de fato, garantir que ele vai ganhar dinheiro no final. Então, ele fazendo isso, ele, ao mesmo tempo, ele deve garantir e procurar os mecanismos de mercado futuro para que ele garanta esses produtos, para que ele tenha certeza disso. Não se trata da pessoa comprar o milho e armazenar, mas ele tem que comprar, ele tem que fechar um contrato que ele vai garantir o direito de comprar aquele grão por aquele preço. Ele vai comprar, se o preço subir, ele paga aquilo e a diferença a bolsa paga para ele. Então, esses mecanismos, mais do que nunca, eles devem ser utilizados sob risco dele querer fazer, ter dinheiro no bolso, mas não achar mais a mercadoria para que ele possa, então,
fazer o confinamento dele. É fundamental o uso dessas ferramentas. Tá certo, Veloso. Obrigado pela sua participação aqui no Canal do Boi. Eu aqui agradeço. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Tá certo? Conversei com o Maurício Veloso, da Socom, trazendo informações sobre confinamento em 2019 e também um ponto de vista de expectativa para o ano de 2020. Você viu o entendimento do Maurício Veloso, presidente da Socom, e agora você vai ter o entendimento da Ana Luísa Lodge. Ana Luísa Lodge é a responsável, analista de grãos da FC Stone, uma das maiores empresas de análise de grãos do mundo. E ela faz esse trabalho aqui no Brasil. E ela vai falar sobre questões importantes que impactam diretamente nesse fator da criação de animais e também confinamento no Brasil. Vai falar sobre milho, sobre disposição do milho no primeiro semestre do próximo ano e o que o Brasil deve produzir também na segunda safra. Recentemente, a FC Stone trouxe os seus primeiros levantamentos para a segunda safra de milho da safra 2019-2020 e a FC Stone aponta que essa segunda safra próxima deve ser 1 milhão de toneladas abaixo da atual. Fala também a respeito do mercado de soja e muito mais com o meu colega Walter Puga Júnior. A FC Stone apresentou em São Paulo o resultado dos seus estudos com as perspectivas do agronegócio para 2020 e uma retrospectiva de 2019. Aqui ao meu lado eu tenho Ana Luísa Lodge, que é analista do mercado de grãos, que vai comentar sobre milho e soja. E vamos começar com a pergunta do dia. A ProSoja fez um alerta que podemos ter dificuldades com milho para abastecer a indústria nacional em 2020. Como você vê essa situação? Realmente essa é uma preocupação, porque a safra de verão ela é pequena, a safra de inverno, a safrinha, né? Ela hoje já é quase 3 vezes maior que a safra de verão. E o consumo em 2019 foi muito grande. A gente está batendo recorde de exportação de milho. Provavelmente vai exportar mais de 40 milhões de toneladas até janeiro. O consumo interno para ração, para etanol de milho também cresceu. Então a gente pode ter alguma restrição sim, por mais que o balanço nacional ainda continue indicando estoques aí até perto de 10 milhões de toneladas. O que acontece é a distribuição desse milho. Às vezes falta milho no sul, onde o consumo é muito grande, e tem milho em regiões mais distantes. Aí tem a logística cara. Então, tem essa preocupação, sim, no primeiro semestre de 2020. Há perspectivas de que o Brasil vai produzir 100 milhões de toneladas de milho novamente ou até um pouco mais. É a perspectiva também da FC Stone? A gente divulgou a primeira estimativa para a safrinha, agora no começo da semana, e o total da safra ficou em 99,9, 100 milhões de toneladas, pelo menos por enquanto. Há muita dúvida aí sobre a safrinha de milho, porque a gente teve atrasos na soja, então parte da safra de milho, da safra de inverno de milho, deve ser plantada fora da janela ideal, então o clima precisa ajudar aí para a gente ter uma boa produção, repetindo o que a gente viu em 2019 também. Mas a gente tem grande potencial, a gente deve crescer a área na safrinha e tem tudo aí para chegar perto, até ultrapassar os 100 milhões de toneladas, é claro, dependendo do clima. A demanda da indústria é muito forte. O excedente de produção que teríamos com mais uma produção estimada em 100 milhões de toneladas não chegaria muito além de 30 milhões de toneladas, para uma exportação e uma demanda de quase 40. Vamos exportar menos em 2020? Por enquanto, as nossas estimativas são de exportações menores, aí ao redor de 35 milhões de toneladas. Esse ano, aí, a safra 18-19 deve ficar mais perto de 40, até ultrapassar 40. Então, a gente está com estimativa de exportações menores, sim. A gente tem também que olhar os outros países que exportam milho, né? Os Estados Unidos, aí, acabou que não teve uma perda tão grande na safra, então tem milho disponível. A Ucrânia, a Argentina, então são países aí que também competem bastante no mercado exportador de milho. Quanto a preços, perspectiva para preços do milho no Brasil. Nós vimos milho a 45, 46, 48 reais a saca em algumas regiões, em alguns momentos. O preço do milho vai continuar alto? Olha, com essa demanda forte, aí, pelo menos até o começo do ano, até a gente ter uma perspectiva melhor do que vai ser a safrinha, uma definição aí de área de safrinha, de questão climática, se está indo bem ou não, a gente pode continuar vendo os preços mais sustentados, sim. Bom, há estimativas de como caminharia esse preço do milho em 2020? Você arriscaria dizer a média dos preços que vocês esperam?
Olha, é bem difícil dizer a média, viu? Seria realmente, não tem como saber, a gente pode ter outros fatores influenciando também, mas a sazonalidade do milho já é de preços mais fortalecidos usualmente no começo do ano, né? E com essa demanda muito forte, isso daí deve acentuar essa perspectiva. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de soja, outro mercado que você acompanha dia a dia. Para a soja, preços mais baixos lá na frente? Do que depende o mercado de soja hoje? O mercado de soja continua preso no impasse entre Estados Unidos e China, né? A gente não teve exportações tão fortes esse ano, porque também a gente produziu menos soja em 2019, só que a gente continuou exportando bastante, a China continuou dando preferência para a soja brasileira, porque a guerra comercial continua. Mas há muitas dúvidas se essa guerra vai acabar em breve ou não, né? E se tiver algum tipo de acordo que beneficie volumes de soja americana, isso poderia prejudicar as exportações brasileiras. Mas a China também ela deve entrar num ciclo de recuperação aí da peste suína africana, depois de um ano aí bem com uma perda de quase a metade do rebanho de suínos deles. Então, nos próximos anos, mais no médio prazo, a China deve voltar aí a recuperar as importações e o mercado deve se normalizar. É claro que a guerra comercial continua sendo o principal ponto aí em relação se a gente vai exportar mais ou menos em 2020. Aproveitando para falar sobre o que a produção de biodiesel e de etanol consome, tanto de milho como de soja, qual é a perspectiva daqui para frente? O biodiesel e a produção de etanol utilizarão mais os grãos? Sim, né? A questão do biodiesel, a gente teve a aprovação do aumento da mistura, que vai chegar ao B15 até 2023. O óleo de soja vai continuar sendo a principal matéria-prima e hoje em dia, segundo a ANP, 70% do biodiesel é feito de óleo de soja, só que esse percentual ele tende a ser um pouco maior porque tem uma categoria lá de outros materiais que com certeza tem óleo de soja também. Então, considerando 70% do biodiesel feito de óleo de soja, em 2023 a gente vai ter que esmagar cerca de 31 milhões de toneladas de soja só para fazer biodiesel, né? Então, vai ter um incremento assim, considerável. Em 2018, só para comparação, a gente esmagou cerca de 18 milhões de toneladas de soja para fazer biodiesel e vai chegar a mais de 30 quando o B15 entrar em vigor aí em 2023. Mercado de biodiesel, para quem trabalha com soja, é promissor? De olho no que vai ocorrer com o esmagamento, então o mercado interno vai crescer mais do que o mercado externo? Não, o Brasil ele é tradicionalmente um exportador de soja muito grande, né? A gente deve continuar exportando muita soja. A gente tem um espaço grande para crescer a produção de soja ainda. Então, assim, a demanda crescendo fortemente deve também incentivar o aumento da produção de soja. A gente tem área para expandir ainda, a gente tem muita área de pastagem. Então, o Brasil tem grande potencial ainda no aumento da produção. Mas, com certeza, a gente vai continuar sendo um grande exportador. O quanto a gente vai exportar e o quanto vai ficar no mercado interno vai depender do quanto de soja a gente vai ter no mercado doméstico mesmo. Mas o mercado interno cresce muito. Cresce muito, e não só do biodiesel também. A gente está num período aí bem favorável para as carnes, né? Produção e exportação muito forte de carnes. Então, consome ração, farelo e milho principalmente. Então, o consumo interno está num período favorável, sim. Bom, você acaba de ouvir Ana Luísa Lodge, analista do mercado de grãos da FC Stone. Perspectiva bem, vamos dizer, positiva para 2020 e daí para frente. Obrigado pela entrevista, Ana Luísa. Eu que agradeço. Obrigada. Walter Puga Júnior para o SBA. Tá aí Ana Luísa Lodge com Walter Puga Júnior. Regularmente ela tem participações aqui no Agricultura BR. Um grande abraço a ela e também à equipe da FC Stone. O assunto agora é soja no cenário internacional e o que nós temos, que uma informação na madrugada aqui do Brasil, é que a China suspenderia tarifas de algumas cargas de soja e carne suína dos Estados Unidos. Olha, é inegável que China está comprando muita soja, não para um momento de comprar soja. O Brasil teve um dos melhores meses de novembro em termos de exportação de embarques da oleaginosa na história e foi quase tudo para a China.
China continua comprando muita soja. Não tem soja no Brasil, a soja no Brasil acabou. Duvido muito que tenha algum tipo de estoque no Brasil, algum tipo de reserva. É muito complicado ter, porque os negócios aconteceram de uma maneira muito acelerada no país. E a China precisa dessa soja, precisa da carne suína também, tem o ano novo lunar deles, e eles vão suspender tarifas de algumas cargas vindas dos Estados Unidos. Essa é a informação do dia, que influenciou bastante o mercado, tanto o dólar quanto também a situação da soja em Chicago. É claro que o entendimento continua o mesmo. Não deve ter um acordo comercial entre China e Estados Unidos, esse é o entendimento de quase todo mundo que acompanha essa questão. China quer acordos parciais, os Estados Unidos quer um acordo final, e aí há o impasse entre os dois países. Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago, como é que soja reagiu a essa informação que veio lá da China. Reage com alguma alta, nós temos uma leve alta para a soja em Chicago. Posição de janeiro vem a $8,87 o bushel, março $9,01 mais 6, maio $9,17 o bushel, julho $9,30 mais 2. Esses são os negócios que trazemos aí com soja na Bolsa de Chicago, destaque aqui do Agricultura BR. E olha, a outra informação que a gente traz, que influencia tudo por aqui, está relacionado aos Estados Unidos. Mas antes de falar disso, vou mostrar o dólar, porque o dólar está influenciado sobre isso que eu vou falar, tem a ver com o emprego nos Estados Unidos. Olha só, dólar cede bastante, vem a R$ 4,17 mais 3. A queda no momento é de 0,36% para os negócios com o dólar aqui no Brasil. Mas o que é que está acontecendo? Olha, as informações preliminares têm a ver com a espera de dados importantes dos Estados Unidos, principalmente sobre o fator de emprego para o cenário norte-americano. A outra questão é essa pontuação da China, que deve suspender tarifas em relação a produtos como soja e também carne suína, de algumas cargas, de acordo com os chineses. E é sobre este assunto que eu converso agora com Walter Puga Júnior, que participa do programa conosco. Puga, movimentação de mercado, dados nos Estados Unidos, como é que está o comportamento aí dos investidores? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, hoje nós temos aí o dólar mais uma vez em baixa, Fabiano. A princípio, se esperava até uma reação, uma valorização do dólar, porque os números que agora há pouco foram divulgados nos Estados Unidos mostram um crescimento do emprego no mercado americano, mostra aí a perspectiva de que a China, como você lembrou, vai retirar tarifas de alguns carregamentos de soja e também de carne suína. Resumindo, são notícias que deveriam, a princípio, valorizar o dólar. Mas por que o dólar continua caindo frente ao real? Porque o Banco Central tem atuado constantemente para evitar uma disparada no dólar. O Banco Central ofertou ao mercado hoje 500 milhões de dólares de novo. E essa oferta, mais operações naquele mercado sofisticado de swap cambial, fazem com que o mercado fique mais calmo em relação à alta do dólar. Por isso o dólar cai para R$ 4,17 mais 11 agora, tem uma queda aproximada aí de 0,37%. O dólar vem em baixa desde o início do dia, reage às vezes um pouquinho, mas vai cedendo lentamente. Nos últimos dias o dólar tem recuado frente ao real. Depois daquela explosão de R$ 4,26, R$ 4,27, enfim, a atuação constante do Banco Central mostra que a ação foi correta e há um controle sobre a disparada do dólar. Agora, fora isso, o que nós temos é dólar em alguns momentos tentando uma alta, né? O dólar já abriu acima de 4,18, ia mantendo aí alguma expectativa de R$ 4,18, mas vai cedendo e vai cedendo lentamente com a atuação do Banco Central. Enquanto isso, temos números recordes, pelo menos números absolutos, em reais, no nosso índice Bovespa. O índice Bovespa apresentava ontem, em alguns momentos, pontuação superior a 111 mil pontos, né? Ou seja, vínhamos em mais um recorde de pontuação. Se dolarizarmos o índice Bovespa, ainda não estamos nos recordes. Tivemos recordes lá atrás. Mas a alta constante do índice Bovespa leva a crer que, mesmo com a alta do dólar, nós teremos outros recordes mais adiante. Na máxima de hoje, o índice Bovespa, de novo, um recorde a 111.429 pontos. Neste momento, está em 111.184 pontos. Sobe mais 0,5%.
desde o início da manhã, vem em alta, oscilando um pouco agora, a queda chegou a ser mais acentuada, né? Lembrando que se aproximou aí de 11.500 pontos. Agora, entre os papéis que estão negociados, e são considerados aí os mais negociados, nós temos as maiores altas. Não há, a princípio, nenhum papel do agronegócio. Ou seja, há sim alta para papéis do setor de mineração, como Companhia Siderúrgica Nacional, temos em contrapartida algum movimento de queda com ações de bancos como Itaú, por exemplo. Temos aí, entre as mais negociadas, sempre a Petrobras, que vem em alta. Eu olho aqui no painel, acompanho rapidamente o que está ocorrendo, mas veja, não há grandes alterações quando falamos de ações nos últimos negócios. Alta mais acentuada para empresas que não estão ligadas ao agronegócio. Mas a perspectiva é de que continuemos a ter números recordes no índice Bovespa, é a perspectiva, porque já se espera que o Brasil vá crescer no ano que vem mais de 2%, crescimento do nosso PIB. Provavelmente a economia brasileira pode crescer até 2,2%. É a estimativa de analistas não só do Brasil, mas do mercado internacional. Há um olhar positivo neste momento para o Brasil. Por isso também há uma valorização do real frente ao dólar, junto, lógico, com a atuação do Banco Central. De olho na informação, porque a princípio os números são positivos e começaremos 2020 em condições mais animadoras do que tivemos em 2019. Fabiano, é com você. Tá certo, Pulga? Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. E olha, por aqui a gente segue agora trazendo números de mercado. Vamos saber agora como é que vem os negócios com a saca de soja nos portos brasileiros, a apuração da Grãos Corretora. Nós temos aqui Santos e Paranaguá com melhora para os valores pagos frente ao que aconteceu essa semana. Vindo para R$ 90 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos, são os números apresentados neste momento. E agora, uma reportagem muito especial. Eu vou chamar agora a atenção de produtores de soja de todo o Brasil, que tem problema com nematóide. Vou chamar a atenção aqui do meu convidado. Daqui a pouco eu vou conversar com o Alex Meloto, que é da Fundação MS. Olha só, lá no estado do Mato Grosso, nós tivemos a Embrapa trabalhando uma pesquisa no qual ela fez experimentos com uma variedade de sorgo que é muito utilizada no Nordeste. Essa variedade de sorgo, ela tem uma característica para a região Nordeste do país muito especial, porque ela é extremamente resistente ao estresse hídrico. Ok. Só que quando ela foi colocada lá no Mato Grosso para suceder lavouras de soja, o que se teve ali na situação? Essa lavoura de sorgo elimina os nematóides presentes na lavoura da soja, e essa é a reportagem especial de Valdir Pacheco. Tecnologia e conhecimentos estão cada vez mais presentes nas produções de soja em Mato Grosso. Estudos comprovam que 33% dos sojicultores possuem nível superior, como é o caso do produtor Hamilton Bajon, da Fazenda Bajo, no município de Feliz Natal, no norte do estado. Preocupado em descobrir uma variedade de sorgo para a formação de palhada como proteção do solo e para a realização do plantio direto, Hamilton percebeu que uma variedade de sorgo da Embrapa possui um grande volume de massa verde. E o meu objetivo era fazer palhada, né? Porque eu tinha testado já braquiárias, crotalárias, consórcio de braquiárias com crotalárias, mas eu não chegava a uma planta que me desse palhada suficiente para eu conseguir fazer matéria orgânica. Então, num determinado momento, eu optei por plantar um sorgo, um sorgo até produzido aqui na região. E no final do plantio, lá já para março, eu entrei na internet pesquisando sobre sorgo, né? Qual que seriam os efeitos benéficos na lavoura. E por coincidência eu me deparei com essa variedade do sorgo da Embrapa, né? E aí eu liguei para o pesquisador, tirei mais informações dele. E assim, o sorgo que eu estava plantando dava uma média de 30 toneladas por hectare de massa verde. Esse sorgo chegava a 50, então me chamou a atenção por isso. Aí eu mandei vir de São Paulo, comprei lá numa empresa a semente, e já era por março, lá pro dia 15 de março, quando eu plantei uns 8 hectares dessa variedade. E aí eu plantei e, para minha surpresa, ele veio, cresceu 2 metros e tanto, com 2 chuvas praticamente. E me deu uma palhada muito satisfatória.
Este é o residual de palhada do sorgo BRS Ponta Negra. Aqui o produtor descobriu que é excelente no combate do nematóide Pratilencos. O produtor vinha tendo perdas de produtividade significativas com o nematóide Pratilencos, que causava lesões radiculares na lavoura de soja, e percebeu que com o sorgo BRS Ponta Negra eliminou a população do patógeno. Aí numa coletagem de amostras aqui de agricultura precisão na fazenda, eu pedi para analisar a raiz dos dois materiais de sorgo. E aí, para minha surpresa, a variedade Embrapa, ela foi eficiente assim, de 1.700 nematóides por grama de raiz na variedade comum que eu estava plantando, né, de 1.700. Na variedade Embrapa foi encontrado 300. Aí chamou a atenção. Por que dessa diferencial? Mas não foi só no Pratilencos que foi visto esse diferencial. Foi visto também no Rotilencos e numa outra variedade de nematóide que eu nem sabia que existia aqui, mas na análise constatou. Ele chegou a zerar algumas variedades de nematóide. O pesquisador da Embrapa, Dr. Flávio Tardim, especialista em cultivares de sorgo, comprova os resultados apresentados na Fazenda Bajo. O Hamilton, esse relato que ele fez para você, ele veio à Embrapa, fizemos uma reunião e falou que nitidamente viu, me mandou a imagem, realmente a imagem impressionava. Viemos em loco, doutora Valéria com GPS, coletamos amostras de solos, né, dessa área para validar, e agora a gente está vendo uma lavoura totalmente diferente da lavoura do ano passado, né? Realmente valeu a pena. Mas o pesquisador sempre preocupa com a parte da ciência, né? De não ferir nenhum protocolo científico. Ele falando, eu falei, Hamilton, você tem uma área, poderia ser um escape. Pegamos a amostra e mandamos para a Embrapa Soja. A Embrapa Milho e Sorgo tem um pesquisador lá, o Dr. Walter, e em contato com o Dr. Valdir da Embrapa Soja, um especialista em nematologia, falou, me mande sementes, não só do Ponta Negra, mas de outros cultivares também que vocês querem testar. Dr. Valdir, ele tem milhos, ele tem soja, que ele conhece que tem resistência moderada ou suscetibilidade. Então ele planta dentro do cunho científico, né, em vasos, em casa de vegetação, com repetição. De forma simples para falar, ele pega 6 vasos de cada cultivar, planta a planta, e nesse vaso com a plântulazinha jovem ele coloca 500 nematóides adultos que estão em fase de multiplicação. Depois de 60 dias ele coleta esse solo e reanalisa ele, né, para fazer o tal fator de reprodução nematóide. Se eu entrei com 500 adultos, 60 dias depois eu tiro 2.000 adultos de um vaso, eu multipliquei por 4. Então 2.000 por 500, um fator de reprodução 4. Esse material seria suscetível a nematóide. E aí dentro das testemunhas suscetíveis demonstrar suscetibilidade, valores 2,8, 4 de fator de reprodução, enquanto o Ponta Negra, os 6 vasos simplesmente deram 0, não sobreviveu ninguém. Então, um fator de reprodução 0. Agora, a gente fala com muita humildade, né? Foi observado a campo, validamos a nível de laboratório, mas o Mato Grosso é muito grande. Igual ele falou de raças, né? A gente precisa estar agora testando a nível de campo em mais propriedades para ver se isso vai se repetir a nível de campo, a nível de lavoura e em diversas condições físicas de solo, né? Clima, que o Mato Grosso, por que não o Brasil, né? Mas o Ponta Negra está vindo aí demonstrando ser mais um aliado, né, para o sistema, esse controle nematóide. Pratilencos, tá? É importante falar, o fator de resistência 0 para pratilencos. De Feliz Natal, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Aí você vai poder acompanhar essa reportagem, rever essa reportagem daqui a pouco, acessando o portal sba1.com. Realmente, eu estava olhando aqui as mensagens, muita gente curiosa sobre como que tem funcionado essa variedade de sorgo no Mato Grosso, que elimina nematóide da soja. E olha, daqui a pouco a gente vai continuar falando de pesquisa, porque eu vou trazer em destaque aqui a Showtech 2020. Olha, está chegando a hora já de mais uma edição dessa grande feira. Eu vou conversar aqui com Alex Meloto daqui a pouco no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta em instantes. Olha, o evento que abre o calendário nacional das grandes feiras agrícolas do país começa em Mato Grosso do Sul, começa em Maracaju com a Showtech. E o Showtech 2020 já está aí
batendo na porta. Tem mais de 100 empresas, 100 expositores que participam desse evento, que é coordenado pela Fundação MS. É por isso que eu recebo hoje aqui o Alex Melotto para falar um pouco a respeito dos preparativos da feira. Feira que chega à sua 24ª edição. Melotto está aí já mais do que consolidada no cenário nacional. Boa tarde, seja bem-vindo. Fabiana, é sempre uma satisfação estar aqui. E é isso mesmo, o Showtech já está na 24ª edição e vem crescendo a cada ano. Então é um desafio para nós da Fundação MS, a instituição organizadora da feira, que é sempre inovar, trazer para o público e também para o expositor uma feira moderna, uma feira que atraia mutuamente expositores e visitantes. O Showtech ele tem uma característica, assim como a própria fundação, de trabalhar e apresentar pesquisas que atendam às demandas do produtor rural, do agricultor e também do pecuarista, porque tem muita pecuária no Showtech. Quais são hoje as principais demandas da produção rural e que nós vamos ver sendo atendidas na edição desse próximo ano? Bom, Fabiana, a programação técnica é sempre um destaque no Showtech e é um desafio para nós, como você disse, trazer na programação técnica itens que o produtor rural esteja procurando, ou trazer respostas que o produtor rural esteja buscando. Então, nós estamos vendo nos últimos 3 anos um trabalho muito forte por parte dos produtores rurais, das assistências técnicas com correção de solo, descompactação de solo, buscando as altas produtividades. Essa tem sido uma temática recorrente de qualquer conversa em se tratando de agricultura e também de pecuária, porque a integração faz parte desse sistema que busca as altas produtividades. E esse é um dos destaques da programação técnica. Nós teremos a trincheira em um modelo diferente do que foi na última edição, com rotações de culturas, com diferentes coberturas, com pesquisadores falando de química, física e biologia de solo dentro da trincheira. Então, os visitantes terão a oportunidade de ver as raízes das plantas de baixo para cima, como eu costumo dizer. Bom, o Showtech começa no dia 22 de janeiro, vai ter uma duração de 3 dias, 22, 23 e 24, e ele acontece normalmente um pouco antes, né, do que temos ali a grande boom de colheita de soja no Mato Grosso do Sul, antecede esse momento. Mas hoje, esse próximo ano, a colheita de soja deve acontecer até um pouquinho mais tarde, Alex? Exatamente, Fabiano. Quando o Showtech foi projetado, ele buscava exatamente isso, buscava que a feira acontecesse antes da colheita, exatamente para que o produtor, para que o público conseguisse nos visitar e não competir com suas atividades na lavoura. E esse ano em especial isso vai funcionar muito bem, porque nós estamos com a maioria dos plantios atrasados, então o produtor rural vai ter tempo para visitar a feira sem que isso comprometa a qualidade da colheita. É um momento crítico, né, que todo mundo gosta de acompanhar, e esse ano a gente espera que tenha inclusive um aumento de público por conta disso. Você falou do aumento de público, né? A cada ano o Showtech é mais tradicional e tem atraído as multinacionais, empresas de várias localidades. Qual que é a expectativa de público, de movimentação? O que a Fundação MS espera para 2020? Olha, Fabiano, esse ano a gente teve uma antecipação de muitas coisas na feira, né? Especialmente a procura pelos expositores. Então a gente espera uma feira grande, a maior Showtech da história. Nós somos sempre modestos quando falamos de público, estamos esperando de 16 a 17 mil visitantes, que é um pouquinho acima do que a gente tem recebido nos últimos anos, mas não é nada absurdo. A gente prefere ser modesto e ter uma surpresa boa quando fechar os números da feira. Tá certo. Bom, e a Fundação traz trabalhos também, faz pesquisas. O que a Fundação vai estar levando, a própria Fundação MS, juntamente com seus parceiros, durante essa edição do Showtech? Bom, além da trincheira, como eu já falei, nós vamos ter num auditório uma programação bastante técnica e que busca sempre responder às dúvidas do produtor rural. Vamos falar de plantabilidade, vamos falar de mecanização, vamos falar de safrinha, vamos buscar alternativas para a safrinha para que a gente possa explorar melhor esse momento que para nós aqui do Mato Grosso do Sul é tão positivo, que é de ter uma segunda safra. Não necessariamente ela tenha que ser de milho, né? Então a gente busca apresentar e mostrar em campo soluções para o produtor rural. Tá certo, Alex. Alex, gostaria então que você fizesse o convite aos amigos, os telespectadores que estão acompanhando em todo o Brasil para que se preparem, né? Tem a questão de logística para vir, então se preparem para vir no próximo mês, começo do ano, participar do Showtech em Maracaju. Exatamente, Fabiano. Tem uma novidade, a feira este ano acontece até às 20 horas, então o parque abre às 8 e fecha às 20. Teremos lá uma praça de alimentação com várias opções,
gastronômicas, nós mudamos um pouco o formato, não vamos trabalhar com aquele restaurante no modelo antigo. Então nós temos várias atrações e um horário um pouco mais esticado para que o público venha nos visite de 22 a 24 de janeiro em Maracaju, na sede da Fundação MS, Showtech 2020. Tá certo, Alex, estaremos lá. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Obrigado. Bom, e nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco você tem os destaques do mercado do milho, tem registro de vendas do Departamento de Agricultura norte-americano para o México, tem mexida lá na Bolsa de Chicago e você pode participar do programa conosco. Mande a sua mensagem no 67996562266. Agricultura BR de volta e o assunto por aqui agora é milho. Nós vamos falar um pouco a respeito do milho no cenário internacional, porque de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, exportadores privados venderam milho para o México, foi informado no dia de hoje. Vendas avulsas que você acompanha aqui na Agricultura BR. Vamos ver como é que ficaram esses números. A campanha é a 19,20, volume de 245.772 toneladas. O destino é o México, números do Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos saber agora como é que estão os negócios com milho na Bolsa de Chicago, milho para o cenário norte-americano. Você tem aqui milho na estabilidade completa, andando nada, parado, né? Os negócios com milho parado nos Estados Unidos. Posição de dezembro, $3,65 mais 6 o bushel. Março, $3,76 mais 4. Maio, $3,82 mais 4. E julho, $3,86 mais 6. Não tem demanda sobre esse milho norte-americano. Então, nós temos aí um mercado que não tem muitos parâmetros para mudar o que vem acontecendo com o valor do milho de referência para os Estados Unidos. Vamos saber agora como é que vem os negócios com milho nos portos brasileiros. Apuração da Grãos Corretora, destaque para Santos e Paranaguá. O valor vem se mantendo, R$40 a saca. Nós já temos aí várias apurações. Eu acho que essa é a 8ª ou a 9ª seguida com valor de R$40 por saca de 60 quilos para Santos e Paranaguá. É que o Agricultura BR traz para você aqui e que você acompanha diariamente conosco, mostrando como é que vem os valores. Mas sobre essa marca de R$40, é muito interessante ressaltar que, de acordo com as nossas apurações e todas as nossas fontes, nós usamos várias fontes para trazer cotações, desde as oficiais até algumas privadas, que você acompanha diariamente aqui, como Datagro e também FC Stone, nós estamos acompanhando valores médios nos estados produtores acima de R$40. Nós tivemos essa semana pelo menos uma data que esse valor médio ficou acima de R$ 41,30, considerando os estados produtores do país, destaque aqui do Agricultura BR. Vamos receber agora algumas cotações para o milho. Você acompanha cotações de mercado aqui no Agricultura BR. Por aqui, a Agricultura BR fala das vendas de máquina no ano de 2019. Houve um recuo frente ao que acontecia um ano antes para as vendas de máquinas aqui no Brasil. Um dos pontos que acabaram sendo destacados é em relação à taxa de juros no começo do ano de 2019. Vamos saber agora
com Walter Pulga Júnior se de fato é isso que ocorreu. Pulga, além dessa taxa de juros, eu lembro também que ficou escasso o recurso de Moderfrota no caso da utilização para a compra de máquinas para o setor agropecuário. Nós temos aí algumas tangentes que causaram esse recuo na comercialização de máquinas. Quais foram esses motivos, Pulga? Olha, principalmente você citou bem, né? O juro muito alto para a compra de máquinas agrícolas. Na verdade, as vendas agora, entre janeiro e novembro, caíram quase 7%. A queda foi de 6,8% quando comparado com o que se vendia aí no ano passado, né? Nos 12 meses do ano passado, as vendas, eu tenho anotado aqui, se aproximaram aí de quase 48 mil unidades de máquinas agrícolas. Agora, até novembro, 40.400 máquinas agrícolas. Só se houver uma disparada nas vendas agora é que chegaríamos aí, de fato, a atingir o que se esperava, né? A Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, esperava vender 46 mil unidades. E por que isso ocorreu? Bom, vale lembrar que as exportações serão mantidas, portanto, a expectativa de exportação de máquinas agrícolas do Brasil vai se manter. Agora, a taxa de juros é o problema, porque, segundo a Anfávia, né, o total, o governo reservou aí 9 bilhões e 700 milhões de dólares para o programa Moderfrota na atual temporada, né? Mas o que ocorre é que, no caso dos grandes produtores, a 10,5% ao ano, não há interesse, portanto, sobra recursos. Há também, no caso dos pequenos produtores, a linha do Moderfrota prevendo juros menores, de 8,5%. Também não tem provocado aí, estimulado, né, a compra. Não são taxas atrativas, vamos dizer assim, né? Como se usa no jargão do mercado. Bom, a queda nas vendas de máquinas em novembro já refletiu uma menor oferta de crédito, o produtor tem a cultura do BNDES, do Plano Safra e da taxa subsidiada. Então, resumindo, não temos aí perspectiva de melhoria se essas taxas não recuarem. Para ter uma ideia, nos primeiros 11 meses deste ano, a produção de máquinas despencou mesmo, chegou aí no total a 50.800 unidades, uma queda de quase 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado, em 2018, né? Com um total foram 60 mil, menos de 61 mil máquinas. Esperava-se vender no total de máquinas, não só agrícolas, né? Máquinas em geral, quase 61 mil. Não chegaremos a isso, sequer chegaremos a 60 mil, estaremos aí no máximo perto de 51 mil unidades. Resumindo, taxa de juros alta é o que impede, vamos dizer, o crescimento na compra de máquinas agrícolas. Agora, a perspectiva pode ser melhor no ano que vem. Há expectativa de taxas de juros mais baixas, perspectivas de financiamento a juro um pouco mais baixo e a necessidade de produzir, né? Se isso ocorrer, talvez as vendas reajam no mercado interno. Por enquanto, cedem e cedem mesmo e as vendas de máquinas agrícolas desabam em 2019. Fabiano? A Agricultura BR agora traz uma reportagem que mostra como é que vem a situação da exportação de carne bovina no Brasil e a relação com o fator China e Ásia por conta da peste suína africana. A reportagem é de Rosa Cabral. E nesse contexto da valorização da arroba, as exportações para a China puxaram o aumento das vendas externas de carne bovina in natura do Brasil. A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia fechou o calendário de novembro, afirmando que a receita dos frigoríficos com a exportação avançaram para 756 milhões de dólares, alta de 235 milhões, aumento de 45% quando se faz a comparação ao mesmo mês de 2018. A China detém a maior fatia das exportações porque sofre com uma epidemia de peste suína africana. As exportações aceleraram a partir da segunda quinzena de setembro, depois que a alfândega da China autorizou mais 17 plantas frigoríficas brasileiras a exportarem. Em outubro, a indústria de carne bovina registrou o maior volume rumo ao mercado exterior da história. Foram 170 mil toneladas. A China representa mais de 30% da carne bovina exportada pelos brasileiros. Para esse economista, a demanda positiva no mercado internacional sinaliza recuperação na valorização para o setor pecuário, penalizado nos últimos anos.
A gente vai tentar recuperar um mercado que está em crise desde 2013, 2014, com estiagem, com custo muito alto para o produtor rural. A gente tem um dólar alto, um aumento progressivo da demanda, principalmente pelo mercado chinês de carne. Mas é um cenário de recuperação daquilo que ele vem perdendo já há um bom tempo com a recessão econômica também do Brasil. E sobre o bom momento histórico da arroba na balança comercial, passando dos R$200 em novembro, fomos ouvir a opinião de quem produz a carne. Geraldo Paiva é criador no estado de Mato Grosso do Sul e sinaliza a valorização também pela falta de animais no mercado, provocada pela estiagem. Faltou pasto para engordar o boi. O que está acontecendo com a arroba agora é um fato, muito mais responsabilidade da falta de animal para abate do que efetivamente pela compra de animais. O que está acontecendo? Nós tivemos no último ano, segundo alguns levantamentos aqui do Pantanal e áreas aqui do Cerrado, tivemos uma seca de mais de 20 anos. Nós vimos incêndios na Amazônia, incêndios no Centro-Oeste, devido não ao fogo, mas principalmente à seca. O produtor rural, de uma maneira geral, aprendeu que precisa ter comida, massa, na seca. No momento, a oferta é restritíssima, por causa da seca. E a demanda está a mesma. No momento que a oferta se recuperar com os pastos em bom estado e os animais voltando a engordar em estado de abate, isso vai ter uma queda. O que nós precisamos saber, aonde o efeito China vai trazer. A seca já vem há algum tempo. E os estoques reguladores dos frigoríficos de confinamento, ele vinha botando esse estoque no mercado para manter o preço. O que acontece? Praticamente os estoques de confinamento acabaram. E quando acaba, acabou. Quando não tem boi, acabou. Não é um movimento de um comprador China que entra amanhã comprando milhões. Eu acho até que o potencial de compra da China não está na sua plenitude ainda. Eu acho que com a entrada da China e o mercado se consolidando, a arroba efetivamente vai para outro patamar. A economia está dando sinais, a economia brasileira está dando sinais de recuperação. A arroba ficou segura durante muitos anos, não houve, eu acredito que ela não houve nem a sua correção, porque a economia estava estagnada e o mercado interno estava diminuindo sua compra. Se a economia interna melhorar sua capacidade de compra, se as pessoas tiverem mais dinheiro, eles voltam a comprar também mais carne. Isso eu levo a crer que o preço da arroba irá para um outro patamar acima do que era praticado no passado. Porque no momento a oferta é restritíssima, por causa da seca. E a demanda está a mesma. No momento que a oferta se recuperar com os pastos em bom estado e os animais voltando a engordar em estado de abate, isso vai ter uma queda. O que nós precisamos saber, aonde o efeito China vai trazer. O que eu acredito que o efeito China e a recuperação da economia vai fazer o preço da arroba ir para um outro patamar. Não sei se em valores antigos, porque nós estamos falando que a pecuária não houve uma recuperação. Talvez seja valores praticados no passado. Eu tenho uma esperança que 2020 vai ser bastante bom para o produtor, mas vai ser ainda um ano de reposição difícil, porque se a pecuária passar para outro patamar, mais gente vai querer praticá-la. Mais gente praticá-la vai precisar de mais bezerro. E possivelmente o preço da reposição vai continuar firme. E eu acho que isso é reflexo de vários anos de venda de fêmea que nós tivemos no passado. Aí você acompanha informações de mercado durante toda a nossa programação. A Agricultura BR é um programa voltado para mercado, falamos sobre as questões econômicas e isso acaba afetando, sim, o fator da economia e também da formação de preço para produtos agrícolas e pecuários. É por isso que você acompanha os detalhes aqui no Agricultura BR. Hoje, na entrada do programa, no começo do programa, trouxemos uma entrevista com o Maurício Veloso, presidente da Assocom, que falou também, deu seu entendimento sobre o assunto. E é sempre importante você ouvir as partes envolvidas, os interessados. E o produtor rural, o telespectador, vai trazendo aí a sua formação, aquilo que ele está entendendo aí do que vem ocorrendo no mercado.
Mas eu quero falar agora de uma cobertura muito especial, falando aí de alta de carne, falando de arroba valorizada, e que isso está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil não. A carne é mais valorizada no momento em todo o mundo e no país vizinho, no Uruguai também. Olha, quem está no Uruguai está preparando uma reportagem muito especial para você acompanhar aqui na nossa programação. É a minha colega Annelise Nicolodi. A Annelise Nicolodi está em Melo, no Cerro Largo, no Uruguai, e vai falar sobre a valorização do boi, falar um pouco a respeito de como que está se comportando o mercado, as categorias animais. Ela fez as imagens aí com o celular, enviou para cá. E em breve você vai ter uma cobertura muito interessante a respeito desse trabalho que está sendo feito pela equipe do Canal do Boi no Rio Grande do Sul. Então, fique de olho, fique atento. Aqui você tem sempre informação e sabe antes. Aqui é o compromisso do Canal do Boi. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco voltamos com mais informações por aqui. E você fica agora, você que é investidor, que é produtor rural, fica agora sabendo a respeito da oportunidade de investimento em uma propriedade rural localizada no interior do estado de Goiás. Eu volto já. E a ProSoja Brasil promoveu um encontro importante nesta última quinta-feira com a presença da ministra Tereza Cristina. É o que você acompanha agora na reportagem de Saulo Lopes. O auditório reuniu quem produz no mercado agropecuário brasileiro e também as vozes de quem pode tentar antecipar os passos do ritmo de crescimento do setor, sem deixar de lado aspectos políticos e econômicos do Brasil atual. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o protagonismo brasileiro vai crescer cada vez mais em relação a aspectos alimentares do planeta. A comunicação ela é fundamental, né, para que a gente leve aos brasileiros, né, a potência que é o agronegócio e, diferentemente do que muitos querem dizer, nós temos aí uma agricultura que, além de puxar o PIB do Brasil, ela ainda é uma agricultura sustentável, ela gera emprego nos mais remotos rincões desse país, empregos de qualidade. Nós temos uma tecnologia embarcada na nossa agricultura espetacular, nós temos grandes desafios pela frente, que são desafios de tirar o pequeno agricultor, é uma coisa que eu venho falando, porque o Ministério da Agricultura hoje recebeu uma massa enorme de pequenos agricultores e que eles têm que sair de um patamar de baixa tecnologia, de baixa renda, enfim, que eles precisam entrar no sistema produtivo como a nossa grande agricultura, a agricultura comercial do Brasil faz. A principal ênfase do evento é mais do que abrir uma porta onde se pode vislumbrar o que já foi feito. É também a possibilidade de mostrar o futuro da construção da agropecuária brasileira. Nós temos alguns pontos ainda que precisa ser resolvido, questão de logística e infraestrutura, modais. Nós somos o país menos competitivo nesse quesito e a logística é muito importante para a formação dos preços, para trazer renda à produção. Então são pontos que estão sendo debatidos. A sustentabilidade também, nós somos já um país sustentável, temos leis ambientais sustentáveis, não é necessário mais imposição através de moratória. Esse assunto também é um tema aqui a ser debatido. A questão de tributação da reforma tributária é uma questão que nós vamos colocar o governo aqui, mostrar para eles os resultados que esse agro já vem tendo. É lógico que temos muita burocracia dentro do agro, temos tributações que devem ser retiradas e pontos para que a gente possa discutir e dar desenvolvimento a esse agro. 68% do que sai do campo hoje é produzido com tecnologia. E o Brasil, além de oferecer segurança alimentar para a população de quase ou de mais de 200 milhões de pessoas, exporta ainda para mais de 160 países. De Brasília, Saulo Lopes. E essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 16 horas no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até mais.